convidamos para compor a mesa desta solenidade o presidente desta sessão e proponente desta homenagem, vereador Pedro Ruas. O ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Olívio Dutra. Prestigiam esta solenidade o vereador Alexandre Bublitz, a vereadora Juliana de Souza, a ex-presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, senhora Margarete Moraes, representando a deputada federal Fernanda Melchiona, o senhor Hugo Scott, representando o deputado federal Alexandre Lindemeyer, senhor Christian Marques, representando a deputada estadual Estela Farias, senhor Tiano Caduri, o presidente de honra da Associação Rio-Grandense de Imprensa, senhor Batista Filho, o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, senhor Jair Krischke, o presidente da Associação dos Ex-Presos e Perseguidos do Rio Grande do Sul, senhor Sérgio Bittencourt, representante do PSOL de Cachoeirinha, senhora Esther Ramos, representando o vereador Roberto Robaina, senhor Emanuel Correia, representante da Arquidiocese Metropolitana de Porto Alegre, senhor Elton Bozeto, representando o Sindjus, senhor Fabiano Salazar, representante do PDT de Porto Alegre, senhor Yuri Ferrer, e representando a Comissão de Direitos Humanos da OABRS e o Conselho Municipal de Direitos Humanos, senhor Fábio Dauti. Com a palavra, o senhor presidente dessa sessão e proponente desta homenagem, vereador Pedro Ruas. Muito obrigado. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Meu mestre, amigo, sempre governador Olívio Dutra, uma honra tê-lo aqui. E na pessoa do comandante Jair Krischke, eu cumprimento as companheiras, os companheiros, foram mencionados no protocolo. Eu faço, Olívio, em cada terceira semana de agosto de todos os anos, uma homenagem ao movimento da legalidade. Hoje, Celistre, são 64 anos da legalidade, do movimento da legalidade, liderado pelo governador Leonel Brizola. No momento, e eu não vou antecipar, porque a fala é do nosso convidado, só quero dizer, Eliane Carmanim, meu caro Batista Filho, quero dizer que, no momento em que se discute tanto uma questão, o livro da soberania do nosso país, no momento em que, a todo instante, existem setores das elites e das áreas militares querendo dar golpes na nossa institucionalidade. No momento mais do que necessário, se faz, na minha opinião, Esther, falamos bastante sobre isso, homenagear a legalidade. Homenagear o caro Simon, aquela visão do Brizola, de fincar pé, manter a posição, e, por óbvio, Fabiano Salazar, aquilo era a vontade do povo, ele era a liderança de um movimento que havia. O movimento tinha uma espontaneidade impressionante e ele assumiu aquela liderança, né, Ricardo? E esse foi um fato extraordinário na nossa história do Rio Grande e do país. Do país. Eu tenho muita honra, e aqui são dois motivos. O primeiro é de poder fazer de novo essa homenagem, como ao longo dos anos, como vereador antes, como deputado depois, como vereador novamente, sempre na terceira semana
de agosto essa homenagem. E a outra honra, Paulo Ribeiro, também, Sérgio Bittencourt, é que no dia de hoje, o nosso palestrante, o nosso painelista, o nosso orador é o grande Olívio Dutra. Dispenso apresentações. Poderia dizer que foi deputado federal, prefeito, ministro, governador do Estado. O Olívio Dutra, essa liderança, o símbolo do Rio Grande, acho que mais que o laçador, o Olívio representa muito o nosso Estado. Então é um orgulho grande, Ricardo e Lúcia, que estão ali me olhando, que seja o Olívio o palestrante desta noite. E eu queria referir ao protocolo que essa é a minha abertura do nosso ato. Eu não sei o que vem a seguir, se eu passo a palavra ao orador ou primeiro tem o diploma. Eu mesmo faço? Vou anunciar. Obrigado. Então, fico com a palavra. Então, neste momento, convidamos o vereador Pedro Ruas para proceder à entrega do diploma de homenagem ao movimento da legalidade ao ex-governador do Estado, senhor Olívio Dutra. Convidamos para fazer uso da palavra o ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Olívio Dutra. Saudação a todas e todos militantes das lutas sociais, das causas democráticas, pela construção de um mundo de paz, igualdade, dignidade e respeito à mãe de todos nós, a natureza. A cada um de vocês, uma saudação e um abraço militante. Agradecer ao companheiro Ruas, companheiro de tantas lutas, fomos companheiros, inclusive, na administração desse Estado. Exatamente. E companheiros de muito tempo na luta popular. Eu não estava ligado a nenhum partido, era um militante periférico das lutas do campo de esquerda, do campo democrático, e o companheiro vereador Pedro Ruas já era um militante orgânico do antigo Partido Trabalhista Brasileiro e depois do PDT. Muito relacionado com essas figuras históricas, desde herdeiros de Getúlio, da sua visão de desenvolvimento, de respeito à coisa pública, e, na sequência, também parceiro das lutas do Jango e do sempre governador do Rio Grande e também governador do Rio, nosso conterrâneo gaúcho Leonel Brizola. Então, eu tenho um compromisso grande aqui de dizer coisas que respeitem esse legado. E eu sou um militante bem mais novo do que todos vocês, ou da grande parte de vocês, embora eu já tenha completado 84 anos. Mas, de militância política, a minha militância é bem mais curta do que de muitos de vocês, mas intensa. Algo que me orgulho muito da minha experiência, ter sido um modesto professor, já bancário, lá em São Luís Gonzaga, do movimento de criação
das escolas das antigas CNG, na Campanha Nacional de Educandários Gratuitos. Um movimento que surgiu na base da igreja, não só da Igreja Católica, mas das igrejas comprometidas com as lutas sociais, lá veio do norte para cá, não é? E nós não tínhamos, em São Luís Gonzaga, vejam só, eu nasci em 41, estou tentando situar, porque em 21 na legalidade eu estava apenas com 20 anos. Nós não tínhamos uma escola pública, não é, secundária em São Luís Gonzaga. Meu pai, carpinteiro, 5 filhos, eu sou o segundo. Não queria de forma alguma que nós deixássemos de estudar. Ele chegava até contratar professores particulares. Me lembro bem, ali no bairro que nós morava, na periferia de São Luís Gonzaga, lá em rua assinalada tinha, morava logo na esquina, num bosque de uma enorme figueira, um cidadão, negro, reservista já do quartel, mas estudioso, lido, e sabia matemática. O meu pai sabia que ele podia nos ensinar coisas básicas da matemática para o meu irmão mais velho e para mim, e nós éramos a 2 quadras ali de casa, na periferia, estudar à luz de lampião. Nós também não tínhamos luz na nossa casa lá. A luz elétrica chegou lá quando eu tinha 27 anos. Já era bancário e ajudei o meu pai a puxar a luz elétrica, porque naquele tempo tinha que pagar os postes e os fios e as outras coisas para a luz chegar ali. E toda a nossa vizinhança eram pessoas modestas, Elas não podiam também contribuir mais do que se exigia. Então, nós tivemos de trabalhar de um jeito ou de outro para aquela puxada de luz de umas 3 quadras de distância, porque a luz passava lá longe e ia lá de perto da Vila Militar até os confins da saída para São Nicolau para iluminar a casa de um cidadão fazendeiro que morava lá em cima. Então, nós conseguimos, eu tinha já 27 anos, quando a luz elétrica chegou em casa. Então, mas a gente lia porque o meu pai exigia que se lesse. A minha mãe, nós tínhamos uma horta naquele terreno comprido, que tinha até uma fonte d'água que passava, atravessava a rua lá, passava, ia para o sul, e ali tinha uma horta. Minha mãe, meu pai faziam uma horta, canteiros, meu pai comprava aquelas sementezinhas da Loguerce, como é que é o nome daquela empresa? Aqui da Júlio de Castilho, que agora eu passo seguidamente ali na frente, desço no camelódromo, veio para o centro e passo por cima dessa empresa e eu vejo as sacolinhas das sementes, que eu via, aquilo a gente plantava e colocava o saquinho num palanquezinho para mostrar, olha, aqui tem isso, tem aquilo e tal. E nós colhíamos, portanto, cenoura, repolho, pepino, essas coisinhas. Claro, também plantava mandioca, plantava milho, tudo num pedaço pequeno. E a mãe colocava numa cesta e nós íamos na Vila Militar vender, porque lá era compra certa, Os militares vinham de outros estados, muitos do Nordeste, suas esposas lá, ansiosas para comprar uma verdurinha, e sem veneno, E então nós fazíamos um dinheirinho, e aquele dinheirinho a mãe dizia, olha, vocês comprem coisa para ler, e eu quero ver vocês ler para mim. Ela era analfabeta, vocês têm que ler em voz alta para mim. O Cassiano, o meu pai, ele sabia as 4 operações, e por incrível que pareça, ele tinha uma ascendência mais negra, minha mãe tinha uma ascendência mais lusitana, com índio, essas coisas assim. Então ele tinha um tio o tio do meu pai, tinha sido professor naqueles fundão das missões, lá ali, Caibaté, Guarani das Missões, fundão de São Miguel. Ele tinha sido professor de uma escola.
andando longe a cavalo para dar as aulas naquelas escolinhas. E o meu pai, portanto, se alfabetizou, não é, junto com os outros guris daquela família pobre lá. E então meu pai trabalhou sempre naqueles fundão de mundo. A profissão dele, quando ele casou, ele era aramador, quer dizer, fazia as cercas. As fazendas estavam se constituindo e os seus proprietários estavam, né, definindo os limites, aquelas coisas todas. E o meu pai era conhecedor das madeiras. Isso é a velha cultura nas missões ali, herança ainda das reduções. O meu pai, né, lavrava bem madeira, ele fazia cabo de dendê. Uma vez um fazendeiro me mostrou: isso aqui foi o teu pai que fez. Era um cabo de um relho com a mão fechada assim, né, e tinha as nervuras assim, coisa linda, uma madeira dura, né? E ele fazia isso, fazia outras coisas. Então não era só conhecedor das árvores e das melhores árvores para fazer os postes, para fazer, não é, os oitão, para fazer as tramas, para depois puxar os fios, fazer as mangueiras. Ele também fazia cadeiras rústicas, mesas e móveis, armários para dentro das casas, não é? E, não é, essa profissão de aramador foi se esgotando e a família foi crescendo. Eu me lembro que via essas histórias, um contando para o outro: olha, né, Amélia, não dá para ficar aqui mais aqui, não, na cerca não vai ter mais, eu vou ter que ir cada vez mais longe, né, trabalhar para ficar às vezes um mês mais fora de casa para depois. E quem sabe a gente, não é, chegou a propor, eu acho, para minha mãe. Eu acho que foi uma coisa que a minha mãe já não se impôs diante dele, não mesmo, essa não, para ir trabalhar na fazenda, né? Ele ia trabalhar na feitura. Ele nunca foi gaúcho de andar a cavalo, né? De pialar animal, de castrar, né, tirar o couro, não. Ele era, não é, um aramador. Ele tinha 2 pilchas, dizia minha mãe, né? Uma para trabalhar, nunca foi bombacha larga, né? Uma bombacha, mais uma sapatilha de couro do que bombacha, e outra pilcha para nos finais de semana. Dizia minha mãe que ele tinha uma gaita que tocava. Nunca vi meu pai, né, com uma gaita, nem de pendurada em casa, né? Eu acho que ele casou, né, e deixou de tocar gaita. Mas os irmãos deles, que eram família de 17 irmãos, que depois foram vindo tudo para a cidade, né, e ficando nas periferias da cidade, mas eles se encontravam de vez em quando com violão, com uma gaita, tocavam no oitão da casa, lá em casa, naquele buraco também, ouvia eles tocando. Mas o meu pai não tocava, né? O meu pai não era habilidoso no fazer coisas manuais. Depois, então, ele foi para a cidade. Eu já era o 2º filho. Teve que, né, armar uma espécie de uma gaiota puxada por, né, 2 cavalos, né, puxado na corda, ele montava a cavalo, a mãe naquela gaiota, e os 2 guris, meu irmão Antônio e eu, nos cueiros. Né? Meu irmão era mais velho que eu. Passou uns 10 dias indo para São Luís Gonzaga, atravessando Piratini, aqueles riozinhos afluentes ali, chegar num terreninho que o meu pai tinha ido antes comprar, na periferia de São Luís Gonzaga. Ficavam umas 15 quadras do centro, para ir para a escola, que tinha na época, era o grupo escolar Senador Pinheiro, né? Senador Pinheiro Machado, figura importantíssima da República, todo mundo sabe. Então, essa escola foi ele que trouxe lá, né? E era o único colégio público que tinha, mas era o primário. Claro, nós fomos para o colégio. E para chegar lá tinha que, às vezes, ter 2 calçadinhos, porque tu tinha que atravessar um banhado e chegar lá e trocar de sapato. Né? Bom, essas coisas conto porque essa é uma realidade naquela época. Veja, em 1961, todo aquele tumulto acontecendo, né? E já antes tinha acontecido o suicídio de Vargas. Os meus velhos eram do PTB. Né? Meu pai, né, chegava à tardinha que ele vinha do serviço dele, e ele sabia que tinha um comício do PTB lá na União Operária, que era perto da Vila Militar, mais lá por centro, não é? E tinha um
terrenão na esquina, que, por sinal, na outra esquina era a cadeia. E naquele terrenão grande ali era um lugar que, né, o trabalhismo, principalmente, né, fazia os seus comícios, a União Operária. Era o primeiro clube, por uma União Operária. Tinha sido criada não de cima para baixo, tinha sido criado por um povo, né, pobre, que vinha seguindo na cidade, tipo meu pai, né, e, né, no trabalho, e, então já tinham uma certa consciência. E o meu pai nos pegava, né, subia para a carroceria de um caminhão que passava, anunciando o comício e tal. Meu pai subia, vinha do serviço, olha, guris, nós vamos hoje no comício. Né? Subia lá em cima e nos dava a mão, nós colocávamos o pezinho no pneu daquele caminhão, e ia para cima e ia lá para a União Operária, né, para os comícios. Meu pai era alto, né? Tinha um chapeuzinho preto, ele ficava longe, ele não era... Minha mãe fazia questão de dizer, vocês vão nesses cortes, vocês não fiquem lá puxando o saco de rico ou fazendo coisa para os ricos lá, nós somos pobres, pobre não é defeito. Ser pobre não é defeito. Vocês não têm que se humilhar, vocês não têm que estar, não é bajulando, não. Vocês têm que ser respeitados para respeitar os outros. E se vocês desrespeitarem os outros e promoverem briga e apanhar, vocês vão apanhar em casa também. Não era minha mãe. Daí o meu pai era mais modesto, ficava assim, não é? Mas tinha que trabalhar e tinha que estudar. A minha mãe, para encurtar o caos, não é, aprendeu a ler, porque nos obrigava a ler para ela, em luz de lampião, né? As coisas no final do dia e tal. Né? Tinha o jornal A Notícia e tinha as revistinhas que a gente comprava. Não tinha livraria em São Luís Gonzaga. Tinha uma revistaria, né? E nós comprávamos revistaria, né? Aquelas pequenas revistas ainda do tempo, né? Tinha, ali vinha, eram os quadrinhos, não sei se do Walt Disney já, mas tinha os quadrinhos que agora eu me esqueço o nome. Não tinha os nossos sargistas, não tinha as nossas historinhas, né? Tinha as histórias, né, daquele tempo que eram, né, traduzidas, né, da indústria, né, da HQ, né, do mundo. E era uma época também da Guerra Fria, né? Então, todo o material que vinha tinha sempre aquela coisa, né? A democracia, os Estados Unidos, o símbolo da democracia, as guerras que aconteciam, tudo era em nome da defesa da democracia, contra o comunismo, aquelas coisas todas. Mas o Prestes tinha um respeito muito grande pela minha mãe, pelo meu pai, não é? Pela história, né? A presença dele, né? na marcha, que, né, começou em Santo Antônio, mas na verdade se definiu a partir de São Luís Gonzaga, então era conhecido. Mas também tinha a elite rural, a elite, né, urbana, que já Prestes nem tinha se declarado comunista, mas depois era comunista e era perigoso, e, né, então, em torno, por conta da Guerra Fria, essas coisas todas, o material que a gente lia era um material contaminado, né, da propaganda anticomunista, da defesa da democracia e do papel dos Estados Unidos na defesa da democracia mundial, mas não ficava, né? Eu comecei a participar de uns grupinhos ligados à base da igreja. A minha mãe não ia na igreja, né? Mas ela queria que nós fôssemos, né? E vocês, né, nós não temos roupa para vocês se aparecerem lá na segunda missa, vocês vão na primeira missa, vocês vão quando puderem, ali, mas lá na capela ali do hospital, que é mais perto, mas não deixe de ir. Não gostava muito também dos padres, porque os padres sempre estão na mesa dos ricos, ela dizia, né? Mas ela achava Cristo, né, era um símbolo, né, da luta, né? E portanto, né, essa cultura foi se introjetando na gente. A minha mãe começou a ler jornal. A gente cresceu. Meu irmão saiu mais cedo de casa, aos 17 anos, não tinha oportunidade de trabalho, né, não tinha escola, né, como eu disse, não tinha escola de segundo grau,
Meu pai teve que trabalhar para os padres, para a gente, né, estudar no ginásio Santo Antônio de Pádua, que eram padres franciscanos menores conventuais norte-americanos, por sinal progressistas, sem dúvida, né? Não faziam parte daquela elite dali, mas eram sustentados pela elite, que cedeu o prédio, o terreno e tal, né, para eles se instalarem com o ginásio Santo Antônio de Pádua. Então, eles eram católicos, norte-americanos, católicos, franciscanos, menores conventuais. Então, meu irmão e eu estudamos naquele colégio 4 anos, e meu pai trabalhava na oficina dos padres no final de semana, né, para garantir que a gente estudasse. E olha, e nós não podíamos falhar de jeito nenhum, aula nenhuma. Nós descobrimos que nós estávamos jogando bola num campinho perto ali, não estava estudando, já, né, já dava uns cascudos, ou, né, dava um castigo. Né. Quanto isso, porque então acabei me envolvendo nessa luta por um colégio de 2º grau em São Luís Gonzaga, pela campanha nacional de educandários gratuitos. Não é? Isso na década de 50, né, por ali, e esse movimento foi crescendo, né, no país, e foram pipocando escolas de 2º grau da CNG, Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, que hoje são a CNC, Campanha Nacional de Educandários da Comunidade, que já são escolas particulares, elas cobram, não é? E muitos, claro, sobrevivem de dinheiro público que compra, não é? As matrículas. Isso importa. Aí, então, nessa luta, dá-se o golpe de 64. E aí, aquele movimento que estava mobilizando as bases, a juventude, os estudantes, setores populares ali, não é? Bom, a prefeitura era governada por um cidadão que era primo do Jango, João Belchior, não é? Era Loureiro, João Belchior Marques Loureiro, era prefeito, eleito pelo antigo PSD, né? E claro, o golpe, claro, participou, era da Arenas, né? Passou a ser da Arena, e todo o processo, e aquele movimento, né, se preparava, inclusive, para fazer uma eleição de eleger a diretora, que tinha professoras boas, né, sérias, antigas, né, e que iriam, né, ser eleitas ali no processo democrático, a participação dos pais, dos jovens, daquela comunidade, e interrompeu-se isso, né? E nomeou uma professora. Nada contra a professora, mas o processo, não é? Claro que nos insurgimos, e eu fui um dos que, na insurgência, escrevi um texto, não se conformando com isso, e dizendo para a autoridade e para o prefeito que aquilo tinha sido uma violência, um desrespeito. Né? E foi para o jornal era de um cidadão do PTB, Brizolia, né? A notícia, que o meu pai, inclusive, tinha me colocado para entregar a notícia, né, nos fins de semana para os assinantes. Não vendia o jornal, mas, né, os assinantes moravam longe, inclusive, do centro. A empresa dava uma bicicleta para a gente, né, se houve o vento, né, eu ia lá no final de semana pegar o jornal e entregar. Não é? E o meu pai ficou muito contente, porque, né, o seu Brizolia colocou o guri, e tinha uma oficina gráfica, aprendendo primeiro a fazer composição, inclusive, que tinha uma coisinha aqui, que o alfabeto estava distribuído ali, né, então montava no coisinha e tal. Depois tinha correção, tinha eu. Né? Então, comecei também a ser, não é? Buscar aprender essa coisa da composição do jornal. Né? Mas isso, estudando, não tinha que parar de estudar. Então, bom, mas aí essa questão, então, eu vou ter que encurtar a coisa para não chegar na legalidade. Aí, o golpe de 64, a perseguição, o fechamento das coisas, não tinha sindicato em São Luís Gonzaga.
Eu já era bancário, eu entrei no banco por concurso em 1961. Solteiro, fui casar em 68 com a Judite. Então, não tinha sindicato, mas em 62 irrompeu uma greve dos bancários no Estado, acho que também no país, mas não tinha sindicato. Mas eu já tinha uma certa consciência, já lia mais coisas, eu ouvia, tinha um rádio. E o rádio era de bateria, a gente tinha que colocar num carrinho e lá na oficina recarregar a bateria, porque não tinha ainda energia elétrica. Então, essa situação tornou o caldo. E a corda arrebentou do lado mais fraco, que era o nosso caso, naquele movimento da escola de segundo grau, da CNG. O prefeito, que era também cunhado do Gustavo Lange, foi deputado daquela região por muito tempo, chegou a presidir a Assembleia Legislativa, substituiu o governador em algumas ocasiões, então era uma figura do poder na região e tal, bom. E era cunhado do prefeito e tal. Então, por conta disso, no fim, aquela cartinha foi divulgada e... Tu sabe que o prefeito chegou e na agência do banco, eu trabalhava na esquina do Banco do Estado, quando eu cheguei no banco, não tinha sábado inglês. Isso foi uma conquista dos bancários e de outras categorias de trabalhadores. E a gente trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, às 6 horas eram descumpridas seguidamente, mas nós fazia questão. A mãe disse: qual é a jornada? É 6 horas, vocês têm que estudar nas horas outras e trabalhar e fazer um dinheirinho e comprar um livro e seguir adiante. Então, eu recebi um documento, o banco me entregou, que eu estava transferido numa sexta-feira para se apresentar segunda-feira aqui em Porto Alegre, transferido. Eu já estava casado. A Judite, nós já tínhamos o Esparto, que nasceu lá. E a Judite estava grávida de Laura. Imagina a mãe, o pai, que vivia com os filhos. Eu era o segundo filho, tinha ficado com eles, o irmão mais velho tinha que ter saído, porque não encontrava emprego, e veio e se formou aqui, trabalhou, estudou até no Julinho de noite, depois, quando foi servir, foi para a base aérea de Canoas e foi para a aeronáutica, e depois andou dando salto pela América Latina naquelas ações do tempo do Kennedy, eu acho, fazia ações conjuntas dos militares da região, e ele era paraquedista, dava saltos e tal, mas era um pago. Meu irmão fez um pé de meia, que eu saiba. E eu escrevia muita carta, e a minha mãe pedia para a gente ler para ela, e ela ditava o que nós tínhamos que dizer para ele. Então, é coisas da vida, assim. Aquela realidade, então, foi uma coisa que a minha mãe chorava, a Judite chorava, eu ficava impressionado como é que nunca tinha ido para uma cidade grande. A primeira vez que vim a Porto Alegre foi em 59, para ver se arrumava emprego. O meu irmão tinha vindo antes, mas já não estava em Porto Alegre, já tinha servido, e eu estava inscrito para servir lá em São Luís Gonzaga. Cheguei aqui, evidentemente, quando consegui um emprego via teste, lá na Voluntários, parei numa pensãozinha, pensão Pax, ali na Riachuelo. Quando cheguei lá, disse: os seus documentos, o senhor não tem a carteira de reservista, nem de terceiro. Sim, mas o senhor está inscrito para servir. E é lá em São Luís Gonzaga. Bom, tive que voltar, pegar o trem de segunda classe, que era banco de madeira, e voltar para São Luís. Eu pensei que não ia chegar a encontrar minha mãe triste, porque a minha mãe me abraçou, ficou contentíssima, porque eu estava voltando para casa, e lá a gente tinha que se desdobrar. E então, aí e fui, passei no concurso para o Banco do Estado, em 61, já foi uma vitória para o meu pai, para a minha mãe, bancário, e isso que eu passei para contínuo. E tinha concurso para contínuo. Eu fiquei 3 anos de contínuo no banco,
né? E eu conhecia a cidade, porque já tinha entregado jornal, essas coisas todas, entregar materialzinho para os clientes do banco, né? Duplicata, que vencia, outra, tal. Fiz isso por 3 anos. Depois tive concurso, claro, né? E eu passei no concurso para ser escriturário, letra A ou J, não me lembro bem, para depois ir no quadro de carreira. Então, mas para nós, para a nossa família, né? Para minha mãe foi um ganho, né? Porque fiz um puxadinho na casa, tal, para Judite, para nós, mora ali, nasceu o neto, o Espartaco e tal. Tinha, né, fruta, tinha verdura, tinha pátio, tinha uma vaquinha para a mãe tirar leite, que ela tirou leite dessa vaca até os 75 anos. Ali, num potreiro que não era do pai, era de um cidadão nosso vizinho, que era empregado dos Correios, e tinha um cavalinho que ele cuidava para quando vinha essas ventanias, tormenta, a linha do telégrafo, tinha qualquer coisa, eles, né, recebiam um recado do chefe de correio para ele percorrer o trecho e não é tratar de recolocar em pé aqueles postes do telégrafo, né? Então ele era vizinho e era crente, como nós chamávamos, né? Crente, pentecostal, né, do pessoal. Ele era crente, mas um cara muito. E os guri, claro, nós criados juntos ali. Nós, então, naquele trecho daquela rua, naquela cidade, né, tinha, essas crianças ali, a escola lá longe, não é, um banhado ali perto. Meu pai uma vez inventou de plantar arroz, aqueles banhados que não eram dele, né, mas tinha o soque lá, né, e nós, e minha mãe, claro, meteu a mão na coisa, ele pagou para o cara labrar, e depois nós tínhamos que, né, semear, depois, tudo isso faz parte, né, de uma subsistência de famílias, não é, que não se entregavam nunca, né, e viviam dignamente. Isso ficou no cérebro da gente. A mãe dizia: você não tem que estar, não é, puxando o saco de ninguém, né? Não tem que respeitar ninguém também, né? Você não tem que se humilhar. A roupinha de vocês não é a mesma dos outros, né? Na primeira comunhão, nas outras, enfim, né? Datas cívicas, desfile, né? O tênis a gente tinha que pintar, né? Uma pinturinha branca e levar no bolso para não sujar, para passar os banhados, para chegar no 7 de setembro e entrar na fila lá, né, assiadinho. Aí a vida foi sendo levada assim, não é? Então, o golpe de 64 chegou para mim, então, no AI-5, né? Foi em 69 que recebi aquela, né, determinação: você tem que estar demitido. Não puderam me demitir. Claro, não tinha nenhuma, né? Era um cara de trabalhar até mais do que horário. Tinha feito a greve, sim, em 62, com vários outros que fizeram. Por sinal, tem uma coisa: a minha caderneta de trabalho naquela época tinha um carimbo do banco que, né, pediu para todos que participaram da greve de 62. Eu acho que era o Brizola ainda governador. O banco, não sei quem era a direção. Ainda era. Né? O banco, não sei quem era o diretor, mas o banco chamou todos os que tinham participado da greve de 62 e bateu um carimbo na carteira profissional. Eu tenho isso. Participou da greve, tal. Mas por que esse carimbo? Claro, para marcar na paleta, para o jeito não crescer no quadro, ou impedir, ou sei, enfim. Mas não puderam demitir porque, né, a ditadura já tinha criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? 67. Eliminando a estabilidade. Mas ficou em critério que, né, a gente podia não aceitar, não assinar. Eu não assinei. Eu não fui optante, então também não podiam me demitir, porque não era optante. Hoje é obrigado, não tem mais estabilidade no emprego, mas não era. Então, aí me transferiram para a agência mais periférica do banco aqui, que era a Cristo Redentor, na esquina da Assis Brasil, com a Francisco Traem. Ali tinha os sindicatos metalúrgicos perto,
né, tinha aquela metalúrgica, que era uma carroceria, não é? Que depois um grupo de Caxias lá comprou, Transiruba Caxias, tinha o Cristo Redentor, ali tinha uma movimentação grande de trabalhadores, de peões, muitas fábricas ali, então era um movimento enorme. E eu, não é bom, comecei a conversar com o pessoal, da minha casa até lá eu podia até ir a pé no banco, eram umas 10 quadras, assim, mas tinha também ônibus, né? Mas eu não era vaqueno de pegar ônibus, então preferia andar a pé. E aí tinha as agências de banco naquele lugar, eu passava, saía de tardinha lá do sindicato, pegava um ônibus e desembarcava ali no mercado, atravessava o mercado não estava vazio lá em cima, aquelas coisas todas, mas atravessava, já ia conversando, encontrando pessoas, ficando sabendo como é que se movimentava, ia no sindicato, que era no edifício Cacique, né? Ali de frente ao Correio do Povo, 11º andar e tal, e eu chegava lá, bom, tinha 2 filhos, a Judite, o sindicato tinha uma biblioteca, e o sindicato também tinha serviço de assistência dentária, né, e convênio com médicos, bom, uma filha e tal, outras coisas. Uma cooperativa habitacional, tinha muitas famílias de bancários, né, que tinham moradia digna, particularmente no Amazonas, naquelas ruas assim. Hoje a gente passa por lá, são casas boas, não eram as casinhas assim, quadradinhas, enfileiradas, né? E aquela cooperativa, cheguei a participar, tinha a Coban, primeiro supermercado de Porto Alegre, foi ali na Cidade Baixa, né? Que depois o Zafari comprou aqui, como é o nome daquela cidade ali que atravessa, vai lá uma rua, que é o Parangolé, logo ali, como é que é o nome daquela rua que passa? Pô, você não lembra? Lima e Silva, isso mesmo, a Lima e Silva, né? A cooperativa, o nome da cooperativa, Cooperativa de Consumo dos Operários Bancários. Ora, operários bancários, mas estava assim, né? Era ali, um prédio grande, hoje é um enorme, e foi o primeiro supermercado de Porto Alegre. Quando eu cheguei em 70, né? Mas a cooperativa estava mal dirigida. A base bancária, né? Tinha a Caixa Econômica Estadual, e o pessoal da direção da Caixa Econômica Estadual não se considerava bancário, não se filiava ao sindicato, assim como o pessoal da Caixa Econômica Federal. Então, né, tinha coisas que... E aquela cooperativa era dirigida pelo pessoal que, né, tinha a sua vida, né, estabelecida na categoria e tal. Bom, entrou em crise. A ditadura acabou com as cooperativas, não tem que pagar ICMS, tem que pagar outros tributos, tinha uma série de coisas. E elas mal administradas, né? E eu, né, fui eleito numa assembleia para acompanhar aquela coisa da cooperativa. Claro, acompanhei, vi como é que vinha funcionando aquela coisa. Né? Tinha gente que levava uísque numa caixa para revender lá no barzinho, lá na vila, que comprava carne e tudo, a crédito na cooperativa, e aquela direção jogava com isso para se manter também na direção de uma entidade que não era mais a entidade que devia ser da classe. Assim foi, né? Fui aprendendo essas coisas. O sindicato estava sob intervenção. O Valneri Antunes estava preso. Bancário. Bancário, tinha sido bancário. O líder aqui na... Depois ele foi vereador, né? Morreu num acidente, inclusive, numa campanha. Né? O Valneri, que eu não conhecia, e tinha um outro bancário, né, que era da Federação dos Bancários. Era um cara bancário típico, assim, sempre bem vestido e tal. E ele tinha sido... Não sabia, não conhecia. O pessoal, quando viu que eu estava por aqui, o pessoal da área progressista da igreja, né, o pessoal ligado ao Frei Beto, outras, né, áreas. Bom, nós temos que ver, o sindicato não está dizendo nada sobre a prisão desses dois. Barbaridade, eu não sei o que estão sofrendo na repressão aí e tal. Bom, fizemos várias reuniões clandestinas, semi-clandestinas, uma nas igrejas, outras até nos CTGs, outras numa associaçãozinha de bairro, em diferentes locais, fizemos um documentozinho denunciando tal, e eu fui conhecendo, porque eu não os conhecia, e fui vendo como é que tinha sido, não é, essa situação. O companheiro da Federação dos Bancários, não é, foi preso porque era o que
fazer as ligações com recursos e finanças para o movimento armado, uma das organizações do movimento armado. Né? Bom, depois o Raul, outro seguro que eu conheci aqui, me disseram, não, sim, ele era fulano, tal, era um cara consciente e tal. Né? Bom, movimentamos, e isso levou uma série de situações e um aprendizado enorme para a gente, nessa nova situação vivida, enquanto família crescendo, meus filhos, né? A Judite, professora numa escolinha lá na Vila Santa Rosa, no limite de Porto Alegre, com a Alvorada e tal, essas coisas. Né? E mas sempre estudaram em escola pública, meus filhos, e passaram, foram para a universidade, os dois estão aí vivendo a sua vida, né? Porque tiveram essa formação. Então, nós tivemos que esconder livros, naquela época eu já tinha lido livros, né, sobre socialismo, comunismo, Marx, Lenin, Trotsky e tal, mas eram leituras, não eram orgânicas, não tinha nenhuma célula ali que estava ligada, mas tinha pessoas que vinham. O meu compadre, hoje, padrinho do Espartaco, né, é o Flávio Betanin, está com 90 e poucos anos, está lá em São Luís ainda. Ele chegou em São Luís assim, perseguido, porque ele fazia parte do movimento, né, da reforma agrária, dos princípios da reforma agrária, né, em que o Brizola teve um papel lá no noroeste do estado. Né, e ele, advogado recém-formado, ele atuava. Bom, apareceu São Luís, depois ele conseguiu se realizar como um advogado, e é um advogado hoje muito reconhecido e tal, mas passou também trabalhando. E essas pessoas foram se reunindo e fomos. Esse dia fui visitar uma companheira nossa, a professora Jane Beatriz Batista, professora de matemática da FASP. Era uma das pessoas que lá em São Luís trocava coisa, conversava e tal, trocava livro, essas coisas todas. Né? Foi se formando pequenas coisas, mas nunca foi uma coisa orgânica. Né? Mas foram coisas valiosas que a gente foi se conhecendo e conhecendo outros e aprendendo mais, mas nunca o suficiente. Então, fui conhecer o sindicato quando cheguei aqui. Né? E tinha participado de uma greve em 62. E só acabamos com aquela marca na coisa, porque a Federação dos Bancários disse, mas pessoal, não pode, como é que pode ter um carimbo na carteira de trabalho, que o empregador dá uma marca, te coloca na testa, uma coisa que fez uma greve, o patrão não gostou. Né? Aí a Federação entrou na Justiça. Então, depois de 10 anos, a Justiça disse, mas não pode, não podia fazer aquilo. Né? Aí está lá na minha carteira, a primeira carteira profissional, está lá. Primeiro o carimbo, e depois teve que ter um outro carimbo que o banco, por decisão, tal, aquela coisa. Então, essas coisas. Certamente que o Brizola não sabia que isso estava acontecendo. O Brizola foi um dos caras que garantiu o banco, a existência do banco, a força do banco, a postura do banco. Então, aí nós, nessa coisa, eu passei a militar no sindicato, essa coisa toda, em 70. O Mazuí, nosso presidente que eu conheci aqui, ele era funcionário do Banco do Brasil, advogado, cara bom de Santa Catarina, e aí ele viu esse documentozinho que nós construímos nessas reuniões clandestinas, semi-clandestinas, sobre a prisão dos dois e tal. Ele foi lá na agência, lá na pastelaria, para me alertar, dizer, olha, colega, a gente vê que tu aparece lá, tu está inscrito lá, tu te sindicalizaste e tudo, tu milita, tu vai nas assembleias. Sim, eu tinha os cabelos compridos, preto, bigode maior, essas coisas todas assim, e tal. E eles me viam. Eu pegava material do DIESE, que era um organismo que a ditadura não podia acabar. O DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos,
né, com um corpo técnico, e inclusive eu trouxe uma delegacia do Diese para cá para fazer essas pesquisas, levantamento de preço, né, segundo as estações do ano, segundo o bairro, segundo a coisa, nós nos distribuímos, né, com a metodologia que o Diese, né, encaminhava para todas as suas delegacias, para não ter nenhuma coisa que pudesse ser questionada, porque inventaram isso, não. Então, aí, aquele material servia para a gente puxar uma conversa na agência, com o colega, uma coisa sobre a política econômica, a política salarial. O Delfim Neto era senhor, né? O salário era definido de cima para baixo, imposto, essa coisa toda, tudo que, né, a maioria de vocês sabem e muito bem, né? Mas dali você fez um movimento e essa coisa foi indo, e eu acabei sendo, né, chamado pelo próprio Masvi depois, não é, para ir compor a direção. Tinha eleição e tinha uma chapa que estava meio ligada com os interventores do sindicato. O ministro o coronel Passarinho foi ministro do Trabalho. Jarbas. O Jarbas Passarinho, e depois veio um cara de São Paulo, industrial de São Paulo, que era ministro do Trabalho, e tudo eles indicavam delegado regional, ligados ao setor militar, né, e tal. E então era um cerco, nós não podíamos nem sair num lugar que não tivesse alguém, né, cuidando, onde é que vão, o que vão fazer, né, quando estávamos no sindicato. O sindicato não podia conversar um com o outro, então não tinha intersindical. Nós começamos a fazer, não, mas tem um aniversário do sindicato, tem o 1º de maio, tem outras datas significativas, vamos fazer as coisas acontecer, vamos nos unir, vamos conversar, vamos fazer um materialzinho, distribuir e tal, né? Entramos em relação com a cooperativa dos jornalistas, foi outra coisa importante, né? Foi outra coisa importante. Né? A gente tem um jornal melhor preparado, discussões na base para ter o jornal, para dizer com um linguajar que a categoria podia ir se apropriando e reproduzindo em material. Foi avançando, né? Foi avançando até que, não é? Então, teve a greve de 79, que não foi uma greve acontecida assim de repente, né? Foi um processo, né? E aí a história, você já sabe. Bom, então, a legalidade, volto lá para aquele clima de São Luís Gonzaga, porque eu estava lá, né? Eu tinha dado baixa do quartel, porque eu servi lá, no 3º Regimento Dragões do Rio Grande, né? Então eu sou, como é que reservista de 1ª categoria. Não é? Eu servi no período 9 meses, saí desse período cabo sapador, aquele que leva umas mochilas, uma pá, um picão, um rádiozinho e, claro, e o fuzil, né? Mas é para andar vendo qual é o terreno mais próprio, para te fazer uma trincheira, para te largar depois um ninho de metralhadora, essas coisas, né? No exército, né? Fiz 2 marchas a cavalo de São Luís Gonzaga à Coldelaria do Rincão, que é lá em São Borja. Eu saía de manhã às 6 da manhã e chegava às 6 da tarde lá na Coldelaria. Aí é outra história, né? Mas né, vivi intensamente, né? E não tive nenhuma repreensão ou cadeia, coisa nenhuma. Até hoje eu me admiro o que eu fazia em cima daqueles cavalos, se bem que eram uns pilungos, né, que eu pegava, não era cavalão que os militares jogavam polo, aqueles cavalos, não, era cavalo mais antigo, então, mas eu fazia aquelas coisas, né, no galope do cavalo, né, ficar de costa para a cabeça do cavalo, você demora, dar um salto aqui, dar um salto lá e voltar e sentar na sela e tal. Né? Eu tive todas essas coisas, até hoje eu me admiro. Né? Como é que eu fazia? Fiz, porque a cultura da minha mãe e do meu pai, você não tem que, né, fazer de conta que estão fazendo as coisas. Vocês têm que fazer, não gosta ou não gosta, mas tem que fazer bem. Né? Tá? Aí, então, de baixa, então, em 60. A legalidade foi, o movimento da legalidade foi em 61.
agosto de 61. O meu irmão tinha servido lá no Rio de Janeiro, né? Ele era, portanto, reservista também de primeira categoria no Rio de Janeiro, mas não estava mais. Ele foi um dos presos naquela coisa de Ibiúna lá. Ele era meio, a igreja ele era uma periferia, eu acho, do partidão na época. Não foi mais, depois se formou, foi para a Alemanha, enfim, ele também é economista, andou em Harvard, ele se orgulha de, pô, o Trump está acabando com essas universidades, né? Tem uma confraria dos alunos que tiveram em Harvard, uns 6 meses e tudo, mas ele se formou na Gama e Silva, trabalhou, já saiu de lá da coisa com aquela empresa alemã aqui de iluminação, levou ele para lá, depois formou, enfim, um cara que saiu do nosso meio, né? E hoje ele é aposentado, economista, aposentado, um cara progressista, né? Mas não tem, que eu saiba, não tem. A militância dele ficou lá atrás, né? Mas é um cara, não é? Ele não quis saber mais de voltar para São Luís de Gonzaga. Minha mãe e meus pais faleceram, ele veio, mas ele não quis fazer parte de um condomíniozinho das pequenas coisas, né, dos velhos, que a gente não repartiu pequena coisa. Não, vamos preservar essas coisinhas deles aqui, né, não deixar se deteriorar. E é onde eu vou, quando posso. Gostaria de ir mais seguido lá, né, que agora tem fruta, tem árvore, tem sombra, tem mais, né, tem mais conforto, mas eles conseguiram viver ainda antes de falecer com um conforto maior, né, decorrente, né, da família, dos filhos que foram se formando, das gurias. Tem uma irmã que mora lá, é viúva, tem um irmão que mora do outro lado, uma casa dele ali, né, e não é todos eles, né, não precisaram, né, viver de favor de ninguém e nem puxar o saco de quem quer que seja, né. Aí, então, essa mudança assim, repentina, né, essa coisa acontecida lá, e não é uma luta nossa para levar adiante uma luta de classe, uma consciência de classe nossa que a gente tinha, e que não era livresca, né, era da vida, aprendida no cotidiano. Mas também, não é, nós entendíamos que, né, o sindicato tinha que ser um sindicato capaz de não só cuidar da área assistencial, da coisa que vale, que a ditadura também foi acabando. Eu quis acentuar o papel do sindicato de ser realmente uma ponta do governo para fazer assistência social. E nós dizemos, não, sindicato, nós fomos contra o imposto sindical. Perdemos na Constituinte. Houve um acerto lá em setores da esquerda, do campo popular democrático, inclusive dentro do PT, né, com a CNI, né, Confederação Nacional da Indústria, que também tinha interesse no imposto sindical, porque ela tem os seus sindicatos, tem o SS, né, mas elas têm as suas associações, que são mais poderosas do que os seus sindicatos. Mas o imposto sindical, né, por sindicato das empresas, exerce um papel para eles fazerem ainda mais, né, digamos, ganhar o trabalhador fazendo assistência aqui ou ali, enfim, não é? Mas isso, naquele momento, a luta, o movimento sindical estava ascendendo, estava com força, e era hora de ter acabado com o imposto sindical, né, e ter recursos para o sindicato decididos em assembleia, prestado conta em assembleia, fazer até um orçamento participativo dos sindicatos, né, com dinheiro decidido em assembleia. E, bom, primeiro que o governo não, isso é coisa que o sindicato resolve, né, e o empresário desconta, se quiser, né, a folha para acreditar para o sindicato. O funcionário pode não querer que desconte. Então, ficou um negócio, e o trabalho de base dos sindicatos, né, ficou estilhaçado, e hoje tem uma dependência muito grande, não é, do que era
do dinheiro que antes era farto através do imposto sindical. Foi uma derrota, né, nós termos, naquela ocasião, deixado passar o imposto sindical. Porque depois o empresariado e o governo viram que o movimento sindical estava enfraquecido, acabaram de vez com o imposto sindical. Mas o empresariado tem as suas associações, né? E tem os SS, como é que é sistema, isso, daquilo, da indústria, do comércio, serviços, mais ali passa dinheiro grosso para eles fazerem, né, toda uma política de, não é, apaziguar as lutas, né, do sindicato, das suas categorias, apacentar essas coisas. E o sindicato perdendo força, que tem que ser recuperada, né? E tem, né? A construção da CUT já foi, mas também surgiram outras centrais. Tem 6 centrais sindicais hoje no país. Não precisava ter. No tempo também que não estava no sindicato, por que tem tantos sindicatos de bancários no Rio Grande do Sul? Se o patrão nosso não está na cidade, né? Às vezes, aqui, o patrão do bancário aqui está, né, estava em Nova York, em Londres, estava no Rio de Janeiro, né, tal. Sim, mas aqui o CPERES, por exemplo, tem uma experiência de sindicato muito importante. É um só sindicato estadual, mas ele tem delegacias, né, em regiões, o que é muito importante. E nós tínhamos sindicato, né, nunca teve sindicato do bancário em Mossoró, que é claro, né? Mas tem, né, em Cerro Largo e outras pequenas cidades que não precisavam ter. Precisa ter uma delegacia regional do sindicato, né, e para ganhar força e trabalhar na organização, na divulgação de ideias, de escola, enfim, de todas essas coisas que são importantes, que o trabalhador tenha acesso através das suas entidades e se, né, fortaleça na luta, né, tenha consciência do que essa luta é que transforma as coisas para melhor. A legislação trabalhista, a legislação social, a legislação previdenciária, o acesso à cultura, não é? Então, bom, a minha mãe então ficou temerosa com a questão do movimento da legalidade, torcendo, né, para que o Brizola, para que tal, mas havia, ela diz, mas isso foi contra os trabalhadores, foi contra o PTB, foi contra nós, esse movimento e tal, né? Já nas ameaças de 61, né? E, portanto, o Brizola estava numa posição que, né, o povo lá tinha toda a admiração, o respeito, né? Buscava, de qualquer forma, falar positivamente e estimular, né, as outras pessoas. Né? Bom, né? E a mãe tinha medo de que o meu irmão, lá do Rio de Janeiro, fosse reintegrado para vir, né, bombardear o palácio. E eu, né, fosse também chamado, né, para defender o palácio. Então, ela previu o pior, né, que podia acontecer. Irmão contra irmão, pobre contra pobre, rico por cima, né, puxando os pauzinhos. Minha mãe tinha, mas tinha que dar força. O Brizola tinha que ganhar essa peleia, né? Tinha. E eu acho que, portanto, teve uma força enorme o movimento. Não é? Era das primeiras. O Rio Grande sempre teve essa coisa de, né, ter energia, não se dobrar, essas coisas todas, né? E ali foi uma reafirmação, né, de que tem uma cultura na base do povo gaúcho, né, de não se rebaixar, não se humilhar, né? Mas, né, tem a luta é de classes, não é de um sujeito bom contra o outro sujeito mau, né? Tem interesses de classes, né, que influem no controle do Estado, nas eleições, né, na formação de equipes, nos interesses, que tipo de desenvolvimento, né, tem que ser implementado, né, reforma agrária. O Getúlio, sabe que o Getúlio, a gente lendo as coisas, o Getúlio foi o criador do imposto territorial rural. O Getúlio, e era fazendeiro. É daquele traidor da classe, né? O Getúlio, né? Ele foi ministro da Fazenda, né? Do Washington Luiz. Do Washington Luiz, mas ele aqui,
Ele foi aqui, ele foi deputado, ele foi qualquer coisa que antes ainda no tempo do Borges, ele era, o Getúlio era do grupo não é, do pessoal do Júlio de Castilho, do Borges de Medeiros, né? Mas já numa outra realidade. O Assis Brasil também era e rompeu, né? Essas coisas todas, na classe, né? Mas o Jango é outro, né? Abastadíssimo, muitas fazendas, né? Não só aqui no Rio Grande, no país, né? Mas ele sempre colocou à disposição terras dele para a reforma agrária. Muitas vezes. Eu lembro que eu fui ministro da cidade em uma ocasião, o filho do Jango, morando lá no Maranhão, cuidando de uma fazenda. João Vicente. O João Vicente. Mas pediu para falar com o ministro da cidade. Não, claro, vamos falar. Ele chegou lá para dizer, olha, ministro, a gente tem umas terras lá no Maranhão, perto, não sei se era São Luís, mas é uma cidade, numa área rural, não é? E não é, nós fazemos questão de doar, registrar, né? Estou aqui para dizer para o ministro que, né, a gente quer colocar à disposição essas áreas. Depois eu fiquei sabendo, claro, já tinha um movimento dos trabalhadores rurais lá, não é? Querendo também estar ali, já tinha movimentos populares, a cidade crescendo, não é? Porque aquela terra estava, não é, sem uso, ou, né? Era um campo aberto, né? Então, mas ele foi lá claramente dizer, não, se tiver, não é? O governo, não, nós temos interesse, conversamos e tudo, mas tem que ver também a relação lá com o município. Não disse isso para ele, mas nós, né? Nós tratamos. E em outras ocasiões, eu sei que teve muitas terras do Jango que foram, não é, serviram para a reforma agrária. Né? Ele teve que lutar contra isso porque ele querendo, mas a lei e o regime, os interesses de classe eram contra. Tanto que ele propôs reforma agrária na beirada das estradas federais e ferrovias. E ele, na verdade, colocava as terras dele, muitas das terras dele, não é, disponibilizadas para a reforma agrária. Então, essa coisa, não, o cara é fazendeiro, é contra. Não, o sujeito pode pensar diferente, né, da sua classe. Tem trabalhador também que pensa com a cabeça dos ricos, e tem rico que assume as lutas sociais populares. São raros, mas a gente tem que registrar isso. Eu acho que o legado do Vargas, que convenhamos, foi ditador. O Vargas foi ditador, a ditadura do Estado Novo, que proibiu as bandeiras dos estados, também fechou sindicatos, essas coisas todas. Ele volta depois, não é, uma outra figura. E morreu com uma dignidade enorme, e a carta do Getúlio é uma leitura obrigatória, porque tem luta por um país de igualdade, justiça, fraternidade e sob controle, efetivamente, do povo, como sujeito da política. Então, tem esses momentos importantes e o movimento da legalidade teve muito disso. Foi tocar um tição nos outros e assoprar uma cinza e reacender uma chama. E que depois chegou, o golpe de 64 foi exatamente para impedir que esse revigoramento espalhasse melhor a chama da liberdade, humanidade, e igualdade que está na nossa bandeira do Rio Grande, e que a gente continua lutando por isso. Encerrei. Obrigado. Foi longe a conversa. Eu peço o protocolo, rapidamente. Quero agradecer, eu sei que, em nome de todas e de todos, o que nos falou aqui o grande Olívio Dutra. Eu tive a honra de servir ao Estado sob o comando do governador Olívio Dutra como secretário de Obras e Saneamento. Eu vejo que o Chiesi era diretor lá da Corsã. Mas eu queria rapidamente, Pedro Osório, isso é interessante,
a figura tão forte, tão carismática, tão de enfrentamentos, Hugo Scott, do Brizola. E 2 episódios, a Cristina, lá da OAB, depois as pessoas falam que a gente se vai, um dia se vai, e não contou histórias. Vou deixar 2 coisinhas bem curtinhas, assim, para deixar aí para o João Ezequiel anotar aí. É que uma foi no governo Olívio Dutra, por isso que eu fiquei me lembrando. Bom, eu convivi 26 anos com o Brizola, até o seu falecimento. Os últimos 15, quase diariamente. E, entre inúmeras missões que cumpri, que ele me determinou, a mais honrosa foi representá-lo junto, em Lisboa, Margarete Moraes, junto ao comandante Yasser Arafat, para convidar a OLP para entrar na Segunda Internacional. Há uma foto disso. Segundo consta, só há 2 brasileiros com foto com o Arafat, o Lula e eu. Os outros não tiravam foto porque era perigoso tirar. Foi um rapaz lá inconsequente que tirou a foto, podia ter morrido tirando aquela foto lá. Mas, enfim, eu tenho a foto. Anda por aí a foto agora. Essa foi a mais honrosa. A mais engraçada, estranha, inacreditável, foi no governo Olívio. Eu era secretário de Obras e Saneamento do governador Olívio Dutra, do governo Olívio Dutra. E um dia me telefona o governador, disse: olha, março de 99, está chegando aqui no Rio Grande do Sul o governador do Rio, Antony Garotinho. Naquela época, em março de 99, o Brizola já havia rompido com o Garotinho, mas eu não sabia. Eu não sabia. E eu fiquei muito contente, o governador até mandou um carro especial. Fui lá receber o governador, já que era do mesmo partido, então tinha uma ligação, e o governador tinha um compromisso. E eu fui lá receber o Garotinho, a dona Rosinha, que chegaram no aeroporto lá, quero referir o Márcio, dos conselheiros independentes das DERGs, o Márcio, a Paola e o Godinho. Está aqui. Eu fui lá receber no aeroporto, toca o meu celular. Eu vi o 021, vi que era Rio de Janeiro, Batista. Atendi o telefone, doutor Brizola. Doutor Brizola, Ruas, tudo bem? Tudo bem? Onde estás indo? Depois eu soube que ele sabia. Estou indo ao aeroporto receber em nome do governador Olívio Dutra, o governador Antony Garotinho, do Rio de Janeiro. Que maravilha, maravilha. Faça o seguinte, diga ao governador Garotinho que ele não é bem-vindo ao Rio Grande do Sul e que ele não ouse colocar os pés na sede estadual do PDT. Digo, doutor Brizola, isso é impossível. Como é impossível? É impossível. Eu estou recebendo em nome do governador Olívio Dutra, em nome do governo, estou dando as boas-vindas no Rio Grande. Se eu entendi, faça isso e depois faça a outra parte. Digo, não posso. Pode, Ruas, tu é muito habilidoso. Tchau, um abraço. Pô, lá me fui, desesperado, coração a 120, achei que ia explodir. E aí recebi. Chegou ele, a dona Rosinha, em nome do governador Olívio Dutra, quero lhe dar as boas-vindas ao Rio Grande do Sul, papapá, fez... Ele entrou para uma sala para dar uma coletiva, eu fui lá para um bar que tinha do lado do Salgado Filho, eu fumava naquele tempo, pedi um cafezinho, um cigarro, digo, meu Deus, que desespero, a segunda parte não vai dar, impossível a segunda parte, não tem como cumprir a segunda parte. Por acaso, ele entra e pede um cafezinho, e eu pensei, eu acho que estava uns 140 já o coração, digo, bom, é agora ou nunca. Digo, governador, em nome da direção nacional do PDT, eu lhe comunico que o senhor não é bem-vindo ao Rio Grande do Sul e o senhor não ouse colocar os pés na sede estadual do PDT. E aí eu me preparei para morrer, Paulo, mas aí não morri, mas me preparei para morrer. Ele estava com o café assim, foi o doutor Brizola, foi. Voltou de volta, foi embora. Aí eu peguei meu carro, fui já, o coração desacelerando, o Ricardo conhece essa história muito bem, a Esther também conhece, já desacelerando, já melhorando, aí tocou... Ruas, como foi? Doutor Brizola, eu fiz assim, assim, assado. Eu sabia que ia ser fácil para ti. Até logo. Eu
não sei como é que eu sobrevivi aquilo. Eu queria contar, porque eu nunca contei para o governador Olívio Dutra essa história, foi no governo Olívio. Mas eu cumpri as duas tarefas. Cumpri a sua e cumpri a dele. É que nós fizemos uma reunião de governadores. É verdade. Claro, não Sim. estava só o... Não, veio o Itamar. Veio Itamar de Minas. Mas ele chegou e tem uma foto que está o garotinho lá, né, Sim. com todos os demais governadores, porque era uma questão que nós queríamos discutir na região, acho que até uma questão... Exatamente. Né? E foi importante, claro. Sim, vieram 12 governadores. Foi importante uma discussão que nós fizemos, eu acho que era alguma coisa que tinha que ver com a relação do Estado com o Era o debate da dívida dos Estados com a União. Exato, com a União. Com a União Federal. Mas, pessoal, muito obrigado a todas e todos, particularmente ao nosso comandante aqui, Olívio Dutra, que eu sei que o Carlos Simon, com 2 cartões, um amarelo e um vermelho, que não vai usar nenhum, é que vai dar a carona para o governador, é isso, Simon? Essa é a informação que me deram. O Carlos Simon, maior árbitro que esse país já teve, nos dá a honra da presença aqui, né? Grande Carlos Simon. E, além disso, ainda deixa o governador em casa. Obrigado, passo ao protocolo para o encerramento. Muito bem. Então, como o vereador Pedro Ruas já citou, só registramos aqui a presença do dirigente do SIMPA, senhor João Ezequiel, do ex-árbitro Carlos Simon. E agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada esta solenidade. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.